Graça e paz, minhas amadas irmãs, louvo a Deus, né, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com as irmãs. Nós vamos refletir nesse momento, irmãs, um tema bem necessário, né, e ao mesmo tempo conhecemos um pouco mais esse tema, já estudamos, nós conhecemos da palavra de Deus, né, e hoje, de manhã, né, pela madrugada, nós estivemos em oração, né, minhas parceiras aqui, minhas companheiras de oração, a minha prima e a irmã Sandra, e nós meditamos num devocional muito interessante, muito interessante. Na verdade, todas as nossas manhãs têm sido muito maravilhosas, muito mesmo. Nós temos discorrido assuntos, né? Porque a gente medita nos devocionais e a gente ora, né? Nós oramos pelas nossas causas e pelas causas de outras pessoas também. E hoje o devocional, nós meditamos no devocional Minha Alta Vocação, Nossa Alta Vocação, nome mesmo, é Minha Alta, não, é Alta Vocação, e do dia de hoje mesmo, depois as irmãs que têm aquele aplicativo de Ellen White, podem estar abrindo lá um devocional muito interessante. E trouxe uma mensagem muito forte, muito poderosa, realmente, para nós, né? E é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com as irmãs aqui, nesses minutinhos que eu tenho, tá bom? Que eu terei aqui com as irmãs. Nós vamos abrir a Bíblia, abramos a Bíblia em Lamentações 3, versos 26. Pegue sua Bíblia, minha irmã querida e amada, e abra comigo aqui em Lamentações 3, 23. Eu gostaria que outra abrisse em Romanos 8, 24 e 25. Ó, eu vou dar aqui os textos para a gente não demorar, tá bom? Eu vou ler Lamentações 3, 23. Eu vou pedir que a Kiane leia Romanos 8, 24 e 25. Eu vou pedir que a Elis leia para mim Hebreus 6, 18 e 19. E vou pedir que a Ivani leia para mim Salmo 39, verso 7. Deixa eu ver aqui a lista aqui das pessoas. E vou pedir que a Cristiane dos Reis, não sei se ela está aqui no momento, atenta, leia 42:11 de Salmo, tá bom? 42, verso 11. Nós vamos ler só esses versos bíblicos para a gente discorrer o assunto. O tema do nosso estudo é esperar a resposta de Deus, tá? Esperar a resposta de Deus. Todas nós temos aí orado ao Senhor, buscado em nossas orações a resposta, que Ele venha ouvir, que Ele venha nos responder aquilo que nós temos orado. E o tema é exatamente esse. Vamos esperar, vamos aguardar a resposta de Deus, porque ela está vindo, tá bom? Todo mundo já encontrou aquelas pessoas que eu dei? A Kiane, em Romanos 8, 24 e 25. Eu dei para Liz, Hebreus 6, 18 e 19, Liz. Ivani, Salmo 39, 7. E a Cristina, 42, 11. Salmo também, tá bom? A internet está ruim, a Cristiane é Salmo 42, verso 11. Entendeu agora? Alguém também pode ficar em Salmo 42, 11, porque pode ser que ela não consiga. Ah, tá, ela agradeceu aqui. Tá certo, então. Deixa eu procurar aqui o meu, que eu não achei aqui ainda o meu. Lamentações 3, 23. Vou ler aqui. Olha só. O que diz aqui, Lamentações. Vamos orar primeiro, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, estamos com a tua palavra aberta. Nós iremos agora meditar, que teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração, que nós possamos ouvir aqui, apesar de ser minha voz, mas é a tua palavra que será aqui explanada, que nós venhamos, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que nós venhamos aceitar ela e ela venha edificar a nossa vida, fortalecer o nosso coração, redobrar nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar aqui com Lamentações 3, 23, 26. Olha o que diz. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
Olha que texto maravilhoso, irmãs. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Agora eu gostaria que a Kenny lesse Romanos 8, 24 e 25. Abre o microfone, amiga. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Glórias a Deus. Exatamente. Olha o que o texto diz, né? Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Aqui na minha versão diz assim, né? Então nós precisamos esperar, esperar com confiança. Agora eu gostaria de eu acho que foi Liz, Hebreus 6, 18 e 19. Pode ler, Liz. Hebreus 8, ou Hebreus 6, 18 e 19. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Glória a Deus, que texto maravilhoso, né, minhas irmãs? Tenhamos forte consolação, nós, eu digo lá, porque não tem nenhum homem aqui presente, né? Nós, as que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, temos essa consolação como âncora da nossa alma. A nossa esperança, irmãs, a nossa espera no Senhor, ela tem que ser como uma âncora em nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Esse texto é muito maravilhoso, né? Agora nós vamos ler Salmo 39, verso 7. Eu acho que eu dei para Ivani, não foi? Ivani? Salmo Oi, 39, 7. sim. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Oh, glórias. Agora, porém, Senhor, o que espero? A minha esperança está em ti. Irmãs, a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não pode estar no homem, nas circunstâncias adversas que nós vivemos, não é verdade? A nossa esperança está no Senhor. Agora, para concluir as leituras bíblicas, 42, verso 11 de Salmo. A irmã Cristiane. Liga o microfone, irmã. Salmos 42, verso 11. Porque estás abatida. É isso, né? Isso. Porque estás abatida, ó minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse salmo aqui parece que a gente percebe como se fosse um grito de Davi, né? Tentando se consolar a ele mesmo, com a certeza de que o Senhor estaria com ele, né? De que ele precisava esperar no Senhor. Por que estás abatida, minha alma? Tem tempo, irmãs, que a gente passa por algumas situações em nossas vidas espirituais, a gente clama ao Senhor, as dificuldades parece que se amontoam sobre nós e que parece que a gente vai desfalecer, né? Mas nessas horas, irmãs, nós precisamos olhar para nós mesmas, contemplar pela fé nos méritos do sangue de Cristo, a face de Jesus, e dizer para nós mesmas: por que tu estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Não precisa se perturbar, não precisa se abater. Por quê? Porque nós temos um Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvaremos. Hoje pode ser que as coisas não estejam tão boas, mas essa nuvem, essa escuridão, essa dificuldade vai passar. E nós iremos louvar ao nosso Deus, né? Cantaremos em ações de graças pelos milagres, pelas respostas, irmãs, às orações.
Porque Deus é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Deus, e Ele nos ouve, minhas amadas, né? Ele nos ouve. E eu gostaria aqui de entrar agora que eu escrevi algumas coisas nesse caderno do devocional, né? Eu até sugiro, eu creio que todas as irmãs aqui têm o seu caderno de devocional, de oração. Esse caderno aqui é das minhas jornadas de oração. Eu até sugiro, aconselho as irmãs a terem também, onde você escreve ali suas orações, onde você faz ali seus devocionais. Depois, irmãs, que o caderno fica cheinho, a gente volta e a gente se edifica tanto com aquilo que a gente escreveu. Eu sei que as irmãs que têm aqui esse hábito sabem do que eu estou falando, né? E eu escrevi aqui, esperar a resposta de Deus, né? Irmãs, há nas Escrituras estas e outras preciosas promessas para aqueles que esperam no Senhor. Nós lemos algumas aqui, não é verdade? Mas se nós fôssemos discorrer de Gênesis a Apocalipse, amadas, nós iríamos aqui nos deparar com tantas maravilhosas mensagens, com tantas maravilhosas promessas, né? Para aqueles que realmente esperam. E essas promessas é para aqueles que esperam no Senhor. Nós só podemos apropriar dessas promessas, amadas, se nós esperamos no Senhor. Nós temos que esperar nele. Essas promessas são para aqueles que têm esperança e esperam no Senhor. Todas nós desejamos respostas imediatas às nossas orações, né? E nós somos tentadas, muitas das vezes, irmãs, a ficar desanimadas quando a nossa oração não é atendida imediatamente, principalmente quando nós estamos passando por dificuldades, grandes dificuldades, seja elas emocionais, familiares, matrimoniais, espirituais, profissionais, acadêmicas, seja qual for o assunto. Se estiver trazendo ali uma aflição para o nosso coração, um peso, a gente ora e a gente espera que o Senhor responda logo, não é verdade? Eu pergunto para você, quando a gente ora e espera que ele responda logo imediatamente, é errado isso? Ou não? Segundo o devocional, a mensageira do Senhor diz que isso é errado, irmãs, viu? Não é correto. Nós precisamos esperar, minhas amadas, esperar o tempo do Senhor. A demora, por que o Senhor espera que nós esperemos, mesmo que demore? Sabe por quê, irmãs? Porque a demora é para nosso especial benefício. Ela escreveu aqui nesse devocional, viu? A demora é para nosso especial benefício. Nossa fé tem ocasião de ser provada, irmãs, para ver, sabe por que o Senhor ele trabalha na demora? Demora entre aspas, demora para nós, mas Deus tem o tempo certo para responder as nossas orações. E nesse processo, amadas, ele prova para que nós mesmas, não é nem ele, porque ele sabe qual é o tipo, qual é o material da nossa fé, ele sabe, mas ele faz questão de nos mostrar para nós mesmas qual é o tipo da nossa fé, se a nossa fé é verdadeira, se ela é sincera ou se ela é instável como as ondas do mar. E aí, minhas amadas, né? Nas dificuldades que a gente enfrenta, a gente percebe, irmãs, né? Inclusive, essa semana eu passei por uma situação no meu trabalho, na sexta-feira passada, e eu percebi ali uma postura de uma irmã, assim, né, que não é só ela, eu também já passei por isso, eu até mandei um áudio para ela depois. Nós precisamos, irmãs, nos manter firmes como a rocha, mesmo na demora, mesmo nas circunstâncias adversas. Por quê? Porque o Senhor nos dá condições para isso, irmãs. Deus ele não pede nada para nós que nós não podemos fazer, obedecer. A instabilidade de propósito bloqueia as respostas do Senhor, irmãs. Quando a gente tem uma instabilidade, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, nós temos que ser firmes como a rocha, determinadas como a rocha, porque a instabilidade de propósito bloqueia as respostas do Senhor e faz com que a nossa fé naufrague, minhas amadas, viu? Então, por isso nós temos que ser temos uma fé estável, né? Temos ali, mesmo que o Senhor responda, mesmo que o Senhor não responda, como disse Jó, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei.
Que coisa, irmãs, que fé maravilhosa. É essa fé que eu quero para a minha vida. E eu sei que é essa fé que você também quer para a sua vida, né? É necessário, irmãs, orarmos mais e com fé. E orar e não nos afastar, como se estivéssemos com medo de receber uma resposta. Porque muitas das vezes a gente ora e a gente duvida daquilo que a gente pede e a gente se afasta como se nós estivéssemos com medo da resposta, né? E aqui diz o seguinte: Deus não nos escarnecerá. Irmãs, Deus, ele não brinca. Deus não sorri da nossa dificuldade, da nossa tristeza, da nossa tribulação, não, pelo contrário. Ele está ali conosco, sofrendo conosco, e ele nos responderá. Nós precisamos orar, orar com fé e estar ali aguardando, na expectativa, irmãs, da resposta da oração do Senhor. Deus não nos escarnecerá, ele nos responderá. Mas qual é a condição, minhas amadas? Qual é a condição para que o Senhor nos responda a oração? Eu coloquei aqui duas coisas, né? Primeiro, está na fiação do céu. O que é estar na fiação do céu, irmã Ediane? Está alinhada à vontade do Senhor, irmãs. Está alinhada à vontade do Senhor para nossas vidas. Não adianta a gente pedir uma coisa que a gente sabe que não é da vontade de Deus. Ele não vai atender, lógico, né? E não adianta a gente pedir uma coisa para Deus também e estar totalmente contrária à vontade do Senhor. O Senhor não vai responder a minha oração estando em transgressão. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 28. Diz lá que aquele que encobre os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, não adianta a gente orar ao Senhor estando em transgressão. Ele não vai ouvir. Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida em Cristo Jesus, colocar em ordem a nossa casa em Cristo Jesus, e aí nós podemos orar com fé, porque o Senhor vai nos ouvir, vai nos responder na hora certa. E uma outra coisa que nós precisamos fazer para que as nossas orações sejam ouvidas é vigiar em oração. O que é vigiar em oração, irmã Ediane? O que significa isso, vigiar em oração? Significa, irmãs, estar em concordância com a sã doutrina da palavra de Deus. Precisamos lançar a mão. Essa aqui é a primeira condição que eu já até falei, né? Vigiar em oração, irmãs, significa crer que recebemos as coisas que pedimos. Quando a gente ora, nós já temos que crer que o Senhor já nos ouviu. Na Bíblia, nós temos algumas experiências de orações do Senhor antes dele fazer o milagre, onde ele já agradecia antes de receber, irmãs, o milagre. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse assim: Senhor, graças te dou porque me ouviste. Antes dele dizer assim: Lázaro, sai para fora, ele já estava agradecendo a Deus pela resposta, irmãs, dessa oração. Isso é vigiar em oração, é crer que o Senhor, que nós já recebemos as coisas que pedimos. E nos manter crendo e nunca perder a paciência, irmãs, em crer. Isso é vigiar em oração. Eu vou repetir, ó. Vigiar em oração significa crer que recebemos as coisas que pedimos, nos manter crendo e nunca perder a paciência em crer. Isso é vigiar em oração. E já agradecer. Quando você ora, pede a Deus a resposta à sua oração, você já tem que agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me ouviu e porque o Senhor me atendeu. Gente, eu me arrepio. Lembro da experiência de Daniel. Daniel orou ali, jejuou 15 dias, não foi? Foi 15 dias? Não, foram 21 dias, né? 3 semanas. Isso. E aí ele orou o Senhor, buscou a Deus. Na verdade, não foi nem nesse episódio, foi na oração do capítulo 9, que ele não entendeu a profecia. Nós falamos disso na semana passada na lição, né? Ele orou e antes dele terminar a oração, Deus enviou, no início, lá diz assim, no início das tuas orações, Daniel, o Senhor me enviou para te dar a resposta à tua oração, né? Então, minhas amadas irmãs, muitas das vezes a oração está bloqueada por alguma situação, o próprio inimigo muitas das vezes também bloqueia nossas orações, nós precisamos vigiar em oração. E vigiar em oração é crer que recebemos as coisas que pedimos, nos manter crendo e nunca perder a paciência em crer.
tá, minhas amadas? Deixa eu aceitar aqui a irmã que pediu aqui. Então, minhas amadas, eu me lembro de uma pregação que eu assisti. Não sei quantos aqui conhecem o irmão José Martins de Souza. Gosto muito de assistir as pregações do irmão José Martins. Tem uma pregação dele que é intitulada Quando Deus Fica em Silêncio. Eu até sugiro, né, que as irmãs assistam essa pregação. É uma pregação que fala só sobre oração. É maravilhosa essa pregação. Quando Deus Fica em Silêncio. E ele conta a experiência de um certo homem chamado George Miller. Esse George Miller, ele tinha um diário, né? Não é comum homens ter diário, né? Mas tem homens que têm. E esse irmão, ele tinha um diário, ele era um homem de oração. E um dia ele escreveu no diário dele assim: hoje fazem 64 anos, 7 meses e 11 dias que eu estou orando pelo meu melhor amigo para que ele se converta. No diário dele, né? E aí ele colocou assim: e até hoje ele ainda não se converteu. Irmãs, 64 anos, 7 meses e 11 dias orando por esse amigo. Aí a história conta, o irmão José Martins conta na experiência, né, que infelizmente o irmão George Miller chegou a ser, né, foi recolhido pelo Senhor, e no dia do velório do irmão George Miller, esse melhor amigo dele estava lá, né, no culto fúnebre, inclusive chegou a carregar o caixão, e o pastor que fez o sermão do cortejo fúnebre, né, da cerimônia fúnebre do irmão George Miller, pregou, muito usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e fez um apelo. E nesse apelo, esse melhor amigo do irmão George Miller se converteu ao Senhor. Irmãs, que experiência, né? E aí o irmão José Martins conta na pregação o seguinte: irmãs, que surpresa vai ser para George Miller quando ele estiver lá no céu, porque ele morreu em Cristo, se deparar com esse irmão, esse amigo que ele orou 64 anos, e ele vai dizer assim: homem, quando foi que tu te converteu? Eu orei 64 anos por ti, homem. E ele vai dizer: no dia do teu velório, eu me converti. Irmãs, nós não devemos desistir de orar. Devemos continuar perseverando e vigiando em oração, porque o Senhor nos ouve, minhas amadas. A fervente oração do justo jamais se perde, queridas. Uma oração não se perde. Contudo, a pergunta que precisamos fazer é: temos sido justas diante de Deus? A oração de um justo não se perde, mas nós temos sido justas diante de Deus? De nós mesmos, nós não temos justiça, minhas amadas. A justiça vem de Cristo. Nós precisamos, irmãs, fazer o uso ali, tomar pela fé da justiça de Cristo. Porque as nossas justiças, como diz Isaías 64, versículo 6, não passa de trapo de imundície, né? O que é ser justa? É nos apropriar da justiça de Cristo, porque as nossas não passam de trapos de imundície, tá? Sabe por que a resposta vem, minhas irmãs? Sabe por que nós temos que ter certeza que a resposta vem das nossas orações? Porque a palavra de Deus está empenhada, irmãs. A Bíblia diz que ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Se na palavra dele diz que ele vai responder às nossas orações, é porque ele vai responder. Então, que nós possamos ter essa convicção. A palavra de Deus está empenhada. E se a palavra dele está empenhada e ele diz que vai me ouvir, então eu vou continuar em oração. Ele prometeu. A menos que nós não queiramos, né, receber a resposta pela incredulidade, pela desobediência, porque a incredulidade, minhas irmãs, a desobediência cerra, né, as bênçãos de Deus, as respostas às nossas orações. Mas se nós crermos verdadeiramente, se nós obedecermos ao Senhor, estivermos ali na fiação do céu, a resposta vai vir, mesmo que demore um pouco, mas ela virá. O que mais nós precisamos nesse processo de esperar em Deus, irmãs? Sabe o que nós precisamos? De um calmo confiar em Deus. Olha só essa palavra, de um calmo confiar em Deus. Nós temos que esperar no Senhor, e não é em desespero, não é em agonia, não é na pressa, na impaciência, não. É esperar calmamente. Não é o barulho e ruído que fazemos no mundo o que prova a nossa utilidade, mas agir como Deus. Deus age, irmãs, silenciosamente, e Ele espera que nós também trabalhemos de maneira silenciosa. Clamemos em silêncio. As pessoas não precisam saber
daquilo que nós queremos, não precisamos gritar, não precisamos berrar os quatro cantos da terra, não. Que nós busquemos ao Senhor calmamente. Nós precisamos de um calmo confiar em Deus. Assim como Ele trabalha, Ele espera que nós também esperemos nele, tá bom? Eu posso cooperar com Deus nesse processo, irmãs? Claro, posso e devo. E para cooperar e trabalhar de mãos dadas com o Senhor, nós precisamos de quê, irmãs? Do batismo diário do Espírito Santo em nossa vida. Como assim? Cada dia. Essa busca, irmãs, é diária. O batismo de hoje não serve para amanhã e o de ontem não serve para hoje. Temos que buscar a Deus todos os dias, manhã após manhã, buscar nas madrugadas, clamar nas madrugadas, buscar a Deus em oração, juntas, unidas, pelo batismo com o Espírito Santo. Se nós estivermos cheias do Espírito Santo, nós iremos contribuir, cooperar com Deus nesse processo de aguardar a resposta às nossas orações. Esse cooperar e trabalhar com Deus é como, irmãs? É com mansidão, com humildade de espírito, sem procurar realizar coisas extraordinárias, porque muitas vezes a gente quer realizar coisas extraordinárias, queremos ver muitos milagres, muitas coisas grandiosas, né? Vai chegar o tempo que nós vamos ver, mas precisamos estar satisfeitas de fazer o trabalho, irmãs, que nos está à frente e fazê-lo de maneira satisfatória. Viu, queridas? Não precisa ser coisas grandiosas. Se o Senhor me chamou para fazer uma coisa pequenina, que nós façamos, irmãs, satisfeitas, alegres, porque foi o Senhor que nos incumbiu daquela responsabilidade, daquele trabalho, né? Façamos de maneira satisfatória, satisfeitas. Como devemos esperar no Senhor para concluir? Sabe como devemos esperar no Senhor, minhas amadas? Não em impaciente ansiedade. Não devemos ser ansiosos, mas com fé e inabalável confiança. Que diz o apóstolo Pedro? Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele diz assim, o Senhor Jesus diz lá na palavra dele, ele diz assim, observai as aves do céu, Mateus 6:26, viu? Diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura vós não valeis muito mais do que as aves, minhas irmãs? Será que você não vale muito mais do que as aves? Se Deus cuida das aves do céu, Ele não cuidará de você e de mim? Lembra daquele hino lindo, né? Se o Senhor cuida das aves, Ele cuidará de nós também. Então, como devemos esperar no Senhor? Não em impaciente ansiedade, mas com fé e inabalável confiança. Então, meu apelo, irmãs, para você e para mim nessa oportunidade é: esperemos a resposta do Senhor. Esperemos com confiança no Senhor, não de maneira impaciente e nem ansiosa, mas com fé e inabalável confiança. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Tá bom, minhas amadas? Então, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ser fortalecidas, que possamos esperar a resposta de Deus. Essa resposta vai chegar. O Senhor vai responder as nossas orações por conversão, por transformação. Deus vai fazer a obra, vai responder a essa oração que você tem feito, por uma cura, por uma transformação, por um trabalho. Não sei qual é a questão que você tem com Deus, mas seja qual for a tua questão com Deus, Ele vai responder. Agora, como a mensagem trouxe, siga as orientações, siga os passos, tá bom? Esteja na fiação do céu, esteja ali vigiando em oração, e espere com paciência no Senhor e com fé e inabalável confiança. Em nome de Jesus, amém. Essa é a minha oração, o meu desejo, em nome de Jesus, amém. Amém, amiga, amém. Faz a oração, Ediane, para a gente fazer algum comentário, ligados, as informações para amanhã, tá bom?
Tá bom, vamos orar então, minhas amadas irmãs? Oremos, querido e eterno Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra, meu Pai, é tão maravilhosa. Ela nos conforta, ela nos consola, Senhor. Ela nos mostra, Pai, os passos que precisamos seguir para termos as nossas orações respondidas. Nos ensina, meu Pai, como aguardar no Senhor, como, Senhor, esperar com confiança no Senhor. Nos ensina, meu Deus amado, a perseverar na oração, a estar na fiação do céu, meu Pai. Estarmos ali, Senhor, ligadas, totalmente ligadas a Ti, a Tua palavra, porque o Senhor diz categoricamente que se nós desviamos os nossos ouvidos da Tua palavra, da Tua lei, dos Teus mandamentos, até a nossa oração é abominável, Senhor. Então, que nós possamos verdadeiramente lançar a mão de tudo aquilo que não é da Tua vontade para a nossa vida, se é vaidade, se é a inveja, se é a mentira, se é o egoísmo, se é a preguiça, se é a indolência, Pai, tudo que não vem da tua, que não é da tua vontade, a negligência, Senhor, tudo que não vem de ti, tira de nós, Pai, que nós possamos, em nome de Cristo, remover as pedras para que o milagre aconteça. Quando o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor disse: removei a pedra, tirai a pedra. Senhor, qual é a pedra que tem em nossa vida que está impedindo que nós recebamos a nossa resposta, Senhor? Que o Senhor nos mostre para que nós venhamos tirar e assim o milagre venha acontecer em nossa vida. Te entrego cada irmã aqui presente, cada dilema, cada questão, Senhor, das minhas amadas irmãs. Cada uma delas aqui tem uma questão diante de Ti, assim como eu tenho a minha questão também, Senhor. Nós entregamos a Ti nesse momento, para que o Senhor venha responder. E de já, Senhor, nós já Te agradecemos, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos atende, e nós receberemos, meu Pai, o quanto antes, quando menos esperar, nós receberemos a resposta das nossas orações. Eu creio, meu Pai, nos ajude em nossa pequena fé. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem um senhor aí, o Wilson, né, junto conosco. Não sei se é alguma esposa que está usando o número, mas, irmãs, deixa eu só dar uma informação aqui que eu dei no início, e que não havia tantas pessoas, mas deixa eu lhes falar. Amanhã nós vamos estar enviando o link 10 minutinhos antes, tá? Para que às 8 em ponto nós comecemos o momento de louvor, tenhamos aí um tempo de qualidade para e para a mensagem que vai ser explanada, tá bom?